Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos a mais uma noite juntos aqui para nós aproveitarmos e alimentar essa nossa alma de boas reflexões, das nossas preces juntos. Tem gente aqui que está conhecendo a casa pela primeira vez ou tem vindo recentemente? Senão tem que dar uns recados. Eu vou dar os recados então, tá bom? Para a gente lembrar aí da rotina da casa. A nossa casa Irmã Zoraide, ela, ontem, às segundas-feiras, ela realiza o estudo do Evangelho, às 20 horas. E antes de iniciar o estudo temos também um atendimento fraterno, que começa às 19h15 até 19h50. Quem quiser conversar com alguns dos trabalhadores da casa, é só avisar o Elber, o Eric, enfim, quem está na recepção, tá bom? Que ocorre o atendimento. Passes espíritas ocorrem também, das 19h30 às 19h50. E aí, como eu já disse, às 20 o Evangelho. Nós fazemos o estudo do Evangelho e também ocorre a assistência espiritual. Bom, às terças-feiras, hoje nós tivemos às 19h30, às 19h55 o passe espírita e agora tem início a nossa palestra. Sábados e domingos estão de férias, mas voltando em agosto, temos yoga aos sábados, das 9 às 10 com a Simone. Só falar com o Eduardo, tá? Para aproveitar esse trabalho bem interessante que a Simone faz aqui. E aos domingos temos evangelização infantil, das 9 às 10. Das 9h30 às 11, evangelização infantil. E passe, das 9 às 9h30. E também palestra, das 9h30 às 10h30. Tudo isso aos domingos. Nós temos uma caixinha de perguntas para quem quiser levantar alguma dúvida que não queira falar pessoalmente, mas queira buscar maiores entendimentos. Dá para fazer também na versão sem se expor, colocar lá na caixinha, que está junto aí do livro, onde a gente põe o nome para as pessoas receberem nossas preces. E vão ser realizadas palestras aqui para que as respostas ocorram, os esclarecimentos ocorram. Empréstimos de livros, nós temos a biblioteca, aproveitem que tem muito esclarecimento, tem bastante coisa boa aí para a gente assimilar, tanto em romances quanto em livros de estudo mesmo, da doutrina espírita. Tem o livro para você anotar o teu nome, quando você pega emprestado, e você devolvendo é só assinar a data da devolução e deixar sobre essa mesa que está ali no fundo. Nós estamos realizando também campanha de arrecadação de alimentos, é constante, né? É uma campanha constante. E nessa fase, né, inverno, precisamos também de mantas e cobertores, tá bem? Precisamos juntos aí arrecadar. Agradecemos para a nossa disponibilidade de assistência continuar ativa. Temos também, ao mesmo tempo, ocorre no YouTube a nossa presença. O canal se chama Irmã Zoraide, onde vocês podem assistir essas palestras por lá também, caso não possam estar aqui, né? E para fortalecer um pouco mais essa nutrição, para essa cabecinha nossa de todo dia, tem também a contribuição de músicas que estão no Spotify e no Deezer, músicas com tema da nossa doutrina espírita, para uma forma bem suave e também muito educativa a gente assimilar esse conteúdo. Bom, estão dados os recados, certo? Então, vamos juntos começar a organizar esse ambiente mental juntos? Vamos à nossa prece? Senhor Deus, Criador, juntos reunimos nossos melhores pensamentos agora, te agradecendo do fundo de nosso coração, reunindo
nossas melhores energias. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fortalecer com a sua presença e a sua misericórdia. Na noite de hoje, nos auxilie a educar esse nosso bendito pensamento. Nos auxilie a fortalecer nossa fé e renovar nossas energias. Acalmar nosso interior. E levar junto de nós o melhor alimento espiritual para a manutenção da nossa rotina, dos nossos dias e para compartilhar e multiplicar junto aos nossos familiares, amigos, colegas de convívio profissional, quem quer que passe no nosso caminho. Que sejamos mais tolerância, mais compreensão e maior fé, Senhor. Com a graça também aos nossos amigos espirituais que nessa casa simplesmente realizam obras amorosíssimas em favor da contribuição com o nosso avanço. Nos agradecemos e agradecemos também ao Mestre Jesus, presença constante nas nossas vidas, a nos auxiliar nessa construção de nova e renovada caminhada. Continuando então com a prece que o Senhor Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre esses movimentos que são inevitáveis da gente não vê-los, vivenciar cada um à sua maneira, né? Que a nossa terra vem passando. Que eu chamei aqui de transformações e progresso. Queria conversar sobre, talvez, a princípio eu quero chamar de terra, né? Sobre o que vem ocorrendo no nosso planeta Terra. E eu fui até a ajuda, primeiramente, de alguém que gosta de estudar esse tema, mas que é palestrante e fala da doutrina espírita de uma forma geral, que é o Jorge Elahat. Ele contribui com a doutrina espírita lá pela região norte do nosso Brasil. E, com a ajuda do livro A Gênese, ele sugeriu alguns itens que eu aproveitei e comecei a buscar um pouco mais sobre. Então, falando sobre os desafios que a gente tem vivido, tem presenciado, seja em forma de terremotos, guerras, adoecimentos, enfim. Nós presenciamos, não tem como não falar disso, na pele, na nossa encarnação, testemunhamos o que está acontecendo nessa casa, que a gente chama de Terra, planeta de provas e expiação, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece, no capítulo 3. E essa transição que nós estamos vivendo para que a nossa terra passe a abrigar um ambiente de regeneração. E para entender um pouco mais sobre isso, sobre esses desafios, essas dores que, querendo, inevitavelmente, a gente tem vivenciado em coletividade, eu fui até o livro A Gênese, lá no capítulo 18, e li os itens do 2 até o 7. Vamos começar a refletir, então.
Primeiro, eu trouxe um pouco de introdução e nós entendemos que, como planeta Terra, nós não somos somente assim, né? Não é só um campo funcionando, ou um ambiente que funciona de uma forma automatizada, certo? Nós habitamos essa Terra, então nós criamos esse campo de pensamentos. Esse campo compartilhado, né, de emanações mentais. Então, nós somos um aglomerado de ideias que juntos contribuímos com o equilíbrio ou desequilíbrio de todo esse agrupamento humano. E eu trouxe até mesmo uma comparação com os nossos encontros mediúnicos aqui na própria mesa, né? Então, entendendo como é que a gente compartilha e cria esse ambiente mental no planeta Terra, nós podemos ter um exemplo, uma amostra de como a gente cria um ambiente aqui, na mesa mediúnica, né? Então, assim como na mesa mediúnica criamos juntos um ambiente mental favorável para que ocorra assistência a espíritos necessitados, estejamos encarnados ou não, assim a gente possibilita que o ambiente ocorra, certo? Para que a assistência ocorra. Conforme nós equilibremos o nosso pensamento e concentremos o objetivo em comum de todas as nossas intenções mentais, assim a gente produz aqui na mesa experiências educativas necessárias para o desenvolvimento aqui e assistência aqui. E assim é o mesmo que está se dando nesse planeta Terra, ainda que tantos desafios estejam diante de nós, que estejamos presenciando a verdadeira fase dessa transição. E aí, eu fui um pouco, antes de eu trazer os itens da Gênese, que vão ajudar a gente a recortar melhor o nosso pensamento, me veio a reflexão sobre a facilidade que a gente tem de criar esse ambiente a partir da nossa crença, já que nós aqui, como espíritas, compartilhamos, estudamos e compreendemos, conforme a doutrina espírita nos auxilia a entender o que é a nossa existência hoje nessa Terra. Aliás, desde o princípio. Assim como os apóstolos foram incumbidos da tarefa de auxiliar na propagação do Evangelho, trazida por Jesus, e seus seguidores, os chamados cristãos primitivos, nós, na nossa presente encarnação, somos chamados à contribuição para que as transformações necessárias se concretizem na Terra. Então, a nossa contribuição, ela vai permitir, dependendo das nossas escolhas, que nós deixemos uma Terra melhor ou mais desafiante para os nossos sucessores, para os nossos descendentes. A Terra, por si só, ela já está se organizando naturalmente, conforme a codificação nos explica, para criar esse ambiente que vai trazer melhorias para os nossos descendentes. A ideia é que ocorra o progresso. No entanto, a Terra é povoada de seres pensantes, capazes de gerar alterações nesse ambiente que somos nós, né? A humanidade. E comparando com os tempos do início, falando em estabelecimento do pensamento evangélico neste planeta, hoje, na atualidade, o ambiente é bem mais propício para que se vivencie, a gente vivencie essa fé que nós estamos aqui compartilhando hoje, né? Sem nenhuma perseguição política, sem nenhuma perseguição religiosa, na mais ampla liberdade de desenvolvimento do pensamento, entendimento dessa fé. Então, podemos entender que já houve muito avanço no sentido da gente conseguir esse desenvolvimento e essa aproximação do pensamento divino a partir do exemplo de Jesus.
Agora, falando um pouco mais sobre o que ocorre de uma forma coletiva, vamos então, finalmente, ao capítulo 18 da Gênese, que é o item 2, que eu vou ler aqui para a gente entender um pouco mais. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração de quem? De nós, os habitantes dessa terra, tanto encarnados como desencarnados. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação direta com a do habitante. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados, os tempos marcados por Deus. Como pode-se dizer também que em tal estação, isso é uma analogia, é chegado o tempo de colher frutos depois de sua maturação. Então, esse item aqui, o item 2, que está lá no capítulo 18 da Gênese, ela trouxe uma palavra-chave para a gente entender um pouco mais sobre essa fase, por maiores sejam os desafios, mas também lembrando que hoje, por exemplo, a expressão da nossa fé não é mais tão desafiante assim, a maior liberdade. Nós estamos aqui livres para exercitar essa maturidade e, na verdade, responsabilizados para vivenciar o que a gente conseguiu desenvolver de potencial até aqui. Enquanto seres humanos capazes de provocar as mudanças nesse planeta Terra. Aí o item 5 vai ajudar mais a entender esse raciocínio. O item 5, no mesmo capítulo lá da Gênese. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista da ciência. Então, aqui está falando sobre os nossos avanços, também no sentido que é intelectual, né? Os nossos avanços das ciências, das artes e do bem-estar material. Eu até me lembrei nesse trecho, falando sobre o que a gente tem amadurecido como coletividade. Tenho alguns vídeos interessantes na internet que, com a inteligência artificial, eles recriam como que seria o ambiente no passado, e aí foi recriado um ambiente da década de 20. Uma casa simples na década de 20. E aí a recriação afirma que, por exemplo, casas no passado, elas só teriam fogão a gás se fosse uma família mais abastada. E que, em sua maioria, em sua simplicidade, as casas elas tinham na sua cozinha fogão a lenha. E aí me veio essa reflexão. Que interessante, por mais caro que seja, né, o fogão a gás. Mas, assim, é bem comum que a gente encontre fogão a gás. Hoje em dia, o fogão a lenha, ele é uma escolha, né? Está mais para uma escolha do que uma determinação por ter menos recursos, como no passado. Então, olha o exemplo, de novo, que fala sobre os nossos avanços, sobre as nossas melhores condições enquanto sociedade, enquanto humanidade. E claro, como a gente sempre fala aqui, mas é importante trazer essa reflexão hoje, existe, então, desenvolvimento material, existe o desenvolvimento intelectual. Veja a profusão de informações que a gente tem acesso com a internet, por exemplo, né? Com o transporte. O que mais? Com a facilidade da indústria pecuária e agrícola, para que a gente produza muito e tenha facilidade de alimento à mesa.
Porém, o que ainda está carecendo de maior desenvolvimento? Diante de toda essa modernidade, esse avanço. Aí o texto continua aqui. Restam-lhes ainda um imenso progresso a realizar para nós, a humanidade. O de fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, a gente tem, sim, alcançado e talvez até por isso, maiores sejam os desafios que a gente tem testemunhado. Nós estamos numa fase de maior amadurecimento enquanto coletividade. E, portanto, é chegada a hora da gente desenvolver o nosso estado moral. Muitos avanços já estão ocorrendo no sentido intelectual, mas muito há que se desenvolver no nosso estado moral. E para que, já sabemos a partir da doutrina espírita, as provas e expiações, afinal, essencialmente a gente continua como planeta de provas e expiações, nós estamos em depuração. Então, por maiores sejam os desafios, tristes, difíceis de enfrentar cada imagem que a gente vê, por exemplo, do recente terremoto. Mas é importante entender que, no sentido amplo do ser espiritual que nós somos, tudo se dá para que a nossa fase atual de maior maturidade avance. E entendemos como espíritas, quanto mais a gente se aproxime dos estudos, eles vêm nos esclarecer com muita franqueza tudo que se dá na nossa vida, na vida da nossa coletividade, maiores sejam os desafios, se dá para a nossa educação espiritual. Então, a princípio parece que nós estamos muito longe dessas verdadeiras expiações, falando desses verdadeiros desastres, mas eles estão ocorrendo porque a chegada de esperar mais de nós oferecermos mais de si como humanidade, já chegou. Quanto, no mínimo, dentro de cada nós, quando nós vemos essas cenas, no mínimo, vem em nós um sentimento de pesar por essas vidas. Vem um sentimento de perda, de compartilhar, por empatia, a sensação da tristeza pela perda. E é exatamente esse pesar que chama a gente a fazer alguma coisa diferente. Para além de viver no automático, como muitos de nós vivemos. Bom, continuando, aqui a Gênese vai continuar a nos auxiliar nesse raciocínio. Vamos para o item 6. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhes são, para esta nova ordem, para esse estado de abertura para fraternidade, solidariedade, dentro de cada um de nós, né? Para ela trabalham, assim, quanto mais a gente trabalhe contra, né, haja em desfavor dessa mudança, ainda assim, a força para que a mudança ocorra, ela está diante de nós, é inevitável. A geração futura, aí aqui ele traz também um raciocínio de que novas almas estão chegando aí para quebrar esse paradigma da tendência ao egoísmo e orgulho ser o norte de todos nós, né? A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuídas de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai ao passo de gigante. E aqui ainda comenta, essa frase eu até pensei em nem comentar, mas é fato, né? As perdas estão aí. E aí a frase diz ainda, que se vai a passo de gigante. Viveremos perdas. Mas também estamos vivendo novidades.
chegam espíritos cada vez mais capacitados para nos auxiliar nessa construção dessa nova humanidade, do interior dessa nova humanidade, que é essencialmente mais aberta à busca por construir esse ambiente de maior justiça, de maior interesse no bem-estar coletivo. Bom, e aqui continuando, só concluindo esse texto, depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar só vai se achar definitivo e desenvolvendo, ampliando-se a partir do nosso desenvolvimento moral. Que é o que eu estou comentando, né? Nós temos, sim, ambiente montado pela espiritualidade, pelas próximas encarnações, onde cada vez mais a gente vai visualizar esse novo estado de convívio enquanto humanidade, né? A gente pode mencionar, eu não trouxe aqui, mas a gente pode mencionar quantos exemplos de crianças que vêm com certas memórias de suas vivências passadas e que acabam trazendo, praticamente, vem contribuindo com esse entendimento da nossa continuidade, né, enquanto espíritos. Crianças que vêm já com os dons desde muito pequenos no campo das artes. E a ciência não pode explicar como que uma criança de 3, 4 anos já toca, por exemplo, um piano com tamanha facilidade. Crianças que naturalmente, por exemplo, já não conseguem consumir, já vem naturalmente com um valor de não querer consumir carne. Isso é um avanço que vai se dar muito aos poucos, não vamos entender como determinante, somente o correto, né, virarmos todos veganos ou vegetarianos, mas a gente encontra jovens e crianças nesse tipo já de paradigma. Enfim, falam-se em crianças cristais, né, que vem com uma mediunidade já muito aflorada. Então, nós temos como se diz, um grupo, né? Como se fazer uma analogia ao mundo assim das batalhas, né? A gente tem um batalhão novo chegando aí para produzir essa novidade, para estabelecer esse novo paradigma na Terra. Bom, concluindo aqui o item que me ajudou a refletir sobre essa mudança, essa necessária mudança, e também o porquê das necessárias mazelas e dores que a gente vive juntos, vamos ao item 7. O item 7 foi o que mais me chamou a atenção. Então, da luta entre ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados. Da luta entre ideias que surgirão os acontecimentos anunciados. Mas não exatamente cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais são consequências do estado de formação da Terra. Formação, a Terra já está formada. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. Este item, ele deixa claro que quem tem provocado, na verdade, os dissabores, as dores, os desequilíbrios que culminam muitas vezes em catástrofes, não são exatamente as agitações da Terra nesse movimento de transição planetária catastrófica, como a gente tem visto ser mencionado, por exemplo, nas redes sociais, né? Mas, de fato, as agitações elas moram em outro lugar. As agitações estão sendo produzidas em outro ambiente. As agitações estão em nós, na humanidade. Somos nós que estamos produzindo ainda tamanhos desequilíbrios que acabam movimentando de forma coletiva a necessidade de que a espiritualidade venha a reorganizar o equilíbrio que emanações nocivas criam no nosso ambiente. Então, falando sobre a origem das agitações, que está em cada um de nós, tem até uma analogia que este palestrante, o Jorge Lahar, fez sobre
fala sobre responsabilidade, né? Ele fala, por exemplo, que, já que ele é manauara, acho que é de Manaus, ou não sei qual estado exatamente na Amazônia, ele comenta que, por exemplo, a Amazônia, ela não é verde. Ele faz essa afirmação. A Amazônia, ela não tem essa cor. Quem tem essa cor são as folhas das árvores. Ou seja, o planeta Terra, ele não está se agitando em catástrofes que vão determinar uma mudança exatamente armagedônica, né? O que ocorre nas cabecinhas que habitam essa Terra e que são capazes de gerar a mudança para melhor ou para pior, que habitamos o planeta. Somos nós, a humanidade. Então, entendendo que está em nossas mãos as consequências de produzir esse futuro ambiente fraterno ou continuar criando os desequilíbrios que geram o que a gente já tem testemunhado, eu vim para entender um pouquinho sobre nós, então, a humanidade. Bom, pensando nas consequências das agitações humanas e suas influências, é importante ressaltar a necessária busca pelo equilíbrio como verdadeira estratégia para superar influências nocivas e desenvolver nosso antídoto contra contínuas dores, né? Contínuos sofrimentos. Nosso estado mental é o tom e o ritmo que estamos constantemente emitindo e compartilhando coletivamente. Nós, espíritas, podemos dar a devida atenção a este fato recorrendo à codificação espírita, a fim de melhor compreender este fenômeno e entender como contribuir para este avanço, tanto individual quanto coletivo. E aí, pensando então em a responsabilidade estar em nossas mãos, né? No que emanamos, eu fui para um site que vai nos ajudar a pensar, a refletir sobre o pensamento. O site Espiritismo em Foco. E eu encontrei um trecho que quem fez o texto, o José Batista de Carvalho, ele foi lá no livro, Instruções Psicofônicas, que foram 49 mensagens realizado pelo grupo Meimei, onde o Chico Xavier foi quem fez a coletânea dessas mensagens, mas eram mensagens recebidas pelo grupo mediúnico, pelo grupo de trabalhos mediúnicos, aliás. E aí veio a seguinte reflexão sobre o pensamento. O nome do texto é O Pensamento Move a Vida, como explica o Espiritismo. Bom, e aí daqui o pensamento, que foi o Espírito Dias da Cruz que trouxe. A reflexão, aliás. O pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, no pensamento, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Certamente, aqui é a reflexão do José Batista. Certamente, podemos dizer que o pensamento é vida em profusão. Nosso pensamento. Uma vez que a energia que dele promana é capaz de influenciar e direcionar não apenas a nossa própria existência, mas também a daqueles ao nosso redor. Então, de fato, maiores sejam os desafios que estamos vivenciando nessa transição de provas e expiações para a transição, para uma terra de regeneração, nós somos capacitados de determinar que tom essa transição vai emanar. Cada um de nós somos as folhinhas dessa Amazônia, fazendo essa analogia. Está nas mãos de cada um de nós. A depender que tipo de pensamento que nós estamos emanando constantemente aqui. Que tipo de
de aglomerado mental nós estamos cultivando, assim como várias árvores reunidas numa floresta? Qual é o teor desses pensamentos? Será que nós estamos diante desses momentos, testemunhando essas grandes perdas, por exemplo? Será que nós estamos emitindo pensamentos de confiança, de fé, já que sabemos que a providência divina promove movimentos que a gente entende como movimentações naturais e, portanto, está em suas mãos tamanhos desafios e que nós vamos ter que colher os ensinamentos necessários e que vamos precisar confiar na sua transformação e na sua vontade, entendendo que mentalizando, entendendo que o melhor estará por vir, que a educação de cada um de nós está se dando, pois a maturidade em cada um de nós está ocorrendo, ou seja, pensamentos de compreensão e de fé diante dos desafios? Ou será que estamos emanando pensamentos de revolta, de mágoa diante de uma perda coletiva ou pessoal, como, por exemplo, perder alguém da sua família, perder um animal de estimação, ou por empatia ver uma família inteira ser perdida num terremoto? E aí pensamentos de mágoa, de o oposto da fé. E que tipo de psicosfera nós vamos criando conforme descrença, a total aversão a uma vontade que não é a gente que determina, já que nós não somos os criadores deste universo, nem desta terra, e nem capacidade temos para determinar como deve ser, mas sim de colaboração. O que o nosso pensamento está emanando para o nosso ambiente coletivo? Equilíbrio, esperança, fé, ou desgosto, falta de vontade, desânimo, desistência? Nessas reflexões aqui, nós chegamos à conclusão que nós estamos emanando, através de nossos pensamentos, o tempo inteiro, o tom que está determinando o nosso ambiente coletivo. Então, está em nossas mãos, está no nosso pensamento, está no que sai do nosso coração. Eu diria que o antídoto para a gente lidar com essa fase, que é fato, nós estamos numa fase de amadurecimento espiritual e vamos precisar, apesar dos dissabores que vamos presenciar ou testemunhar, fazer a nossa parte, buscando o nosso equilíbrio, a nossa fé. Bom, aí tem mais reflexões aqui. O pensamento move a vida, como explica o Espiritismo. Sim, é o que eu já disse. Certamente podemos dizer que o pensamento é vida em profusão, que eu já disse, né? Pois bem, entendemos que contribuímos juntos um ambiente mental que emana condições para propagar a saúde, o equilíbrio e a paz, ou o desequilíbrio, a descrença e a destruição. Perdão. Bom, aí, para trazer um pouquinho mais desse entendimento do que nós somos capazes, ainda que os desafios estejam diante de nós, eu fui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo nome do capítulo é A Fé Divina e a Fé Humana. Espera aí, não é esse o nome. Esse é o item. Deixa eu reencontrar aqui. Bom, enfim, depois eu vejo aqui. É o capítulo 19. A fé divina e a fé humana. Foi um espírito protetor que ditou essa mensagem, tá? Eu peguei 2 trechos para a gente refletir em cima. Foi em 1863 que a mensagem veio.
A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Eu trouxe o tema fé como antídoto para enfrentarmos e bem direcionarmos essa verdadeira ferramenta que nós somos, o que emana de nossos pensamentos, que está de acordo com o que vibra em nosso coração. A fé bem direcionada no sentido do desenvolvimento, da confiança na providência divina, é um verdadeiro recurso para a gente vivenciar os dias atuais. Trazendo o quê? O nosso melhor. Trazendo as nossas melhores emanações. E vem mais um item aqui. Isso, mais um item. 19, a fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas. Obrigada, não anotei aqui. E aqui tem mais uma reflexão final, que é praticamente uma repetição do Espírito Protetor. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Ela é tanto humana quanto divina. Esse texto está dizendo que potencial é esse na humanidade, se nós somos capazes de utilizar da fé. Olha o que ela é. Ela é tanto humana quanto divina. Isso está falando do nosso potencial. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, ou os milagres, e que é simplesmente o desenvolvimento, capacidade de realizar ações, que aqui o texto fala em prodígios, e que eu vi como sinônimo a própria palavra milagre. Isso não é nada mais que uma das faculdades humanas. Então, nós estamos o tempo inteiro criando, neste orbe terrestre, o estado mental dele enquanto coletividade. Se vivenciamos ainda muito desequilíbrio e frustrações, a doutrina espírita nos explica que, se responsáveis somos, sim, a doutrina espírita nos chama a nos responsabilizar ao invés de nos vitimizar. Mas se responsáveis somos, também protagonistas de encontrar soluções, igualmente somos e capazes de realizar e encontrar. Somos capacitados. Jesus nos disse, né? Que vós sois deuses. Então, como ele disse aos seus apóstolos. Então está esclarecido, com a ajuda da doutrina espírita, que nós temos a competência de ajudar a trazer o equilíbrio, a fortalecer a nossa fé e a construir uma coletividade mental que, apesar das necessárias provas e expiações, traz para a Terra, em forma de pensamentos que virão a ser ações concretas, como, por exemplo, o estabelecimento de um centro espírita. Um dia foi uma ideia, um dia foi um ideal, para depois se transformar nesse ambiente que a gente está aqui dentro hoje. Ações sociais, né? Por exemplo, Casas André Luiz, foi uma ideia. Hoje em dia assiste pessoas que, se não fosse a assistência dessas casas, famílias estariam totalmente desassistidas a lidar com seus familiares que enfrentam diversidades moléstias mentais. Hospitais, ambientes de educação. Nossa família, tudo antes é uma ideia para finalmente, conforme as nossas escolhas diárias, se transformar em realização.
Então está em nossas mãos. Em que nos responsabilizemos e fortaleçamos a nossa fé, porque somos capazes de trazer o remédio cotidianamente, confiando e buscando o quê? Alimentos. Para concluir, então, esse raciocínio, falando no alimento, que tipo de conteúdo, de estímulos, de temas nós estamos buscando ou podemos buscar? O que estamos buscando? Cada um busca em si mentalmente qual é a tendência, né, no seu cotidiano. Mas o que nós podemos fazer, lembrando hoje que nós somos capacitados, a partir de nós, do que emanamos mentalmente, de nossos pensamentos, a contribuir com o equilíbrio e com a fé, a fim de nos fortalecermos diante dos desafios? Que tipos de conteúdos nós podemos buscar no nosso cotidiano? Reflito aqui. Por exemplo, no campo da fé, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos juntando os nossos pensamentos para buscar, no mínimo, alívio para as nossas aflições, certo? Ou buscando auxílio, será que vale pedir ajuda também? Para a gente conseguir construir e educar nosso pensamento para trazer maior equilíbrio? Compreender a própria fé. Compreender a própria fé, né? Hoje eu tive que compreender mais a minha própria fé, para eu entender mais sobre a responsabilidade que está, né, na nossa mente, né? De exigir mais de mim. Dá para trazer coisas melhores para que meu campo, como está o nosso pensamento, a qualidade dele, determina como está a nossa aura. E eu não disse aqui, mas isso, a gente está falando que isso se constitui enquanto coletividade, né? Na nossa casa, igualmente, num coletivo menor. Quanto mais equilibrados nós estivermos, mais o nosso ambiente familiar ou com quem a gente convive vai assimilar tanto esse equilíbrio quanto quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio, quando a gente está magoado, a gente influencia o tempo inteiro o campo ao nosso redor. Mas falando mais um pouquinho sobre como que a gente vai alimentar esse pensamento. Alguém consegue dizer mais um exemplo de alimento? Que a gente poderia fazer no nosso cotidiano para alimentar essa tendência, essa emanação dos nossos próprios pensamentos? Compreender a mensagem de Jesus, porque a gente veio aqui buscar o quê? Entender o que somos. Que possamos melhorar em nós, né? Porque nós viemos, geralmente quando a gente entramos aqui, viemos com uma confusão mental. Não sabemos, não entendemos muita coisa ainda. O sofrimento nos faz distanciar de Deus às vezes. Então a gente veio compreender esse sofrimento, compreender as nossas dificuldades, não é isso? Não seria isso. Buscando a compreensão, né? Eu estou aqui nessa casa espírita buscando a compreensão. Oi? Boas leituras, boa música. No nosso próprio lar, né? Na nossa rotina, né? Quantos vídeos aleatórios a gente pode ter o hábito de ficar consumindo na internet, né? Que é o contrário disso, né? Eu já ia falar das músicas do sempre mesmo, né? A nossa música espírita, ela está de uma qualidade assim, excelente, muito reflexiva, quando a gente ouve, presta atenção na letra. Prestar atenção na letra, né, Mari? A gente viaja para o nosso interior, né? Para dentro da nossa própria, nossa alma. E eu acredito que essas músicas, elas são um tom espiritual. E a música tem esse poder de mudar a vibração do ambiente. Uma música boa, ela muda até os nossos pensamentos, ela ajuda a equilibrar os nossos pensamentos. Da mesma forma que uma música, de repente, que não é tão, tem uma vibração tão boa, também consegue transformar os nossos pensamentos. Com certeza, com certeza. Então, a gente tem que lembrar, como eu disse aqui, que a gente vai precisar pedir ajuda, né? E ouvir uma música que a Casa Espírita tem desenvolvido, por exemplo, é uma forma de buscar ajuda, porque é fácil entrar em desequilíbrio, né? Mas também é fácil, sim, existem recursos. Hoje eu queria dividir com vocês
mudança de paradigma que eu quero colocar na minha cabeça. É fácil também encontrar equilíbrio, da mesma forma que é fácil se desequilibrar. É fácil se equilibrar. A gente precisa buscar os estímulos e os conteúdos que vão contribuir. Preces, louvar a Deus, autoconhecimento para entender nossas crenças, nossos conflitos, nossas ilusões, e com ajuda psiquiátrica, psicológica, construir as guias de melhores crenças, entender o efeito dos conflitos, agir sobre o seu cotidiano a partir do autoconhecimento e construir melhores hábitos como a leitura, ouvir melhores músicas, estudo, gente. A busca na Gênese hoje para mim foi um encontro tão incrível. Tem o conteúdo 14 que vai ajudar a gente a entender nossas emanações mentais, nossas sintonias. Eu recomendo a leitura do capítulo 14 também no livro A Gênese. O trabalho cotidiano em casa, mexer com plantas, sabe, se aproximar da natureza. É repetitivo, a gente fala, prática de esportes, mas é essencial. O antídoto está na mão de todos nós. Perdão? E o evangelho no lar, muito obrigada. Esse é o principal, né? Porque traz uma educação para o seu lar, porque organizar o seu ambiente físico é organizar o seu ambiente mental também, né? E se as familiares puderem participar, melhor ainda. Se não, tudo bem fazermos sozinhos. E alguém tem mais alguma sugestão para a gente buscar esse equilíbrio que é possível, sim? Estar junto. Eu acho que estar junto com outras pessoas, outros grupos, outros pensamentos, trocar, conversar. Eu acho que hoje em dia, como a gente está muito em tela, muito online, eu acho que a gente ir ao encontro de outras pessoas para restabelecer o diálogo, eu acho que também é uma grande higiene mental. A gente tem muito a contribuir na vida um do outro, né? A gente pode ser muito gentis e muito agradáveis uns com os outros, né? A gente precisa um do outro, nós somos interdependentes, né, Mari? Então, que nós possamos lembrar que nós somos potência na vida uns dos outros, para si e para o coletivo. Muito obrigada, gente, pela atenção. Vamos encerrar, então? Vamos acalmar nosso pensamento. Respirar profundamente. Puxando o ar mais profundamente. Soltar devagar. Vamos exercitar juntos a união dos nossos pensamentos com um objetivo em comum: fortalecer a nossa fé. Senhor, hoje nós escolhemos fortalecer a nossa fé. Hoje nós escolhemos acreditar que cada dia de nossas vidas será muito melhor que o próximo. Que nossa contribuição, nossa mão, vai trazer doações lindas, contribuições maravilhosas, e que nós vamos influenciar o meio ao nosso redor. Nós vamos trazer equilíbrio. Nós vamos trazer esperança. Nós vamos trazer paz. Onde quer que estejamos, por maiores as nossas fraquezas, comuns, mas passageiras, nosso futuro é o progresso. E a nossa fé hoje e amanhã será mais forte. E nossos familiares compartilharão do crescimento da nossa fé. Nossos companheiros de jornada compartilharão do crescimento da nossa fé. Nossos colegas de trabalho também compartilharão do crescimento da nossa fé.
nossos amigos, as pessoas que passarem diante das nossas vidas, cada um, juntos, nós fortaleceremos a nossa fé. O nosso cotidiano nos reserva maravilhas. Quanto mais nós nos direcionemos para entender que na nossa fé, o Senhor Deus pode atuar conforme os seus desígnios. E nós não temeremos, mas confiaremos, pois com nossa fé, o melhor está diante de nós. O alívio, a cura, a esperança, o aprendizado, a capacitação, a tolerância, o perdão e a perseverança, fortalecidos na nossa fé. Esse é o nosso destino. Que nossas emanações cheias de fé naveguem pelo cosmos e alcancem os nossos irmãos em grande necessidade. Que o alívio chegue a esses corações. Que o acolhimento, a compreensão e a fé, a esperança, recarregue cada um desses corações. Os ambientes hospitalares, os ambientes onde se dão conflitos, presídios, se reequilibrem com a nossa humilde fé, com a nossa humilde contribuição. Cada um de nossos familiares receba de nossa fé a cura, o alívio e o perdão. Cada um de nossos trabalhadores dessa casa recebam de nossa fé o agradecimento, o reconhecimento, a gratidão. Cada amigo dessa casa espiritual, cada assistido e assistida, encarnados e desencarnados, recebam de nossa fé essa contribuição, esse amor, esse acolhimento. Amanhã será melhor. E depois de amanhã será ainda melhor que hoje. Que cultivemos então a nossa fé. Que assim seja. Graças a Deus. Continuando, encerrando com o nosso Pai Nosso, que o Mestre Jesus ao nosso lado sempre nos orienta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos, vão com Deus, até a próxima.